Então, agora oficialmente, sejam bem-vindos à nossa sala BioExpert Laboratório 360. Cris Rois, prazer estar com vocês. Vou deixar o Rodrigo fazer a abertura e, na sequência, eu volto aqui com vocês. Gente, parabéns por vocês estarem aqui conosco nessa noite. Essa palestra está acontecendo pelo pedido de vocês. Nós realizamos uma outra palestra sobre transporte com o Cris também tem mais ou menos um mês e meio. E aí a gente teve tanto pedido, mas tanto pedido para a gente fazer uma segunda edição que nós fomos conversar com o Cris e prontamente ele aceitou vir falar conosco novamente. O tema de hoje é o transporte de amostras biológicas na rotina de pequenos e médios laboratórios. Então a gente vai focar um pouquinho mais na atividade do dia a dia que vocês realizam lá nos seus laboratórios, como que vocês transportam essas amostras entre as unidades. Esse é o tema que a gente vai abordar no dia de hoje. Quero agradecer demais o aceite do Cris por estar aqui conosco hoje e também a Elaine por ter encabeçado esse projeto também, né, Elaine? Rodrigo, acho que assim, a gente foi um casamento que deu muito certo. Rodrigo, Elaine e Cris, né? Todos por um propósito único, né? Que é um sistema de saúde mais seguro. A gente aqui, então, vem nesse canal para trocar muita informação e para agregar, com certeza, para o sistema de gestão da qualidade desses laboratórios e de todos que estão aqui, né? O quanto que é importante a gente tratar de um assunto crítico como esse, que o Cris traz com muita leveza e com muita propriedade. Que bom que é ter você junto com a gente, Cris. Muito obrigada. Rodrigo, obrigada. Cris, gente, o Cris, eu sei que ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, vai se apresentar para vocês também, para quem ainda não conhece o Cris Rois, né? Mas, assim, resumidamente, ele é o homem da norma de transporte de amostras biológicas. Então, a pessoa que está aqui falando com vocês hoje, ela fala com propriedade, porque o texto também é dele, né, Cris? Cris, a plateia é sua, o pessoal está aqui para assistir você, fique à vontade, a gente está aqui para te ouvir hoje. Muito bom, muito obrigado, viu? Eu já agradeci a oportunidade, eu não vou delongar muito mais tempo, porque a primeira surpresa começa agora, que é no momento do inesperado, e assim que sempre é bom. Eu falei e sempre falo que eu prometo algumas surpresinhas, vamos ter hoje uma no final e uma é logo agora. E a minha surpresa é sair um pouquinho do contexto antes de a gente começar o nosso bate-papo de transporte de material biológico. Eu sei que você voltou agora do seu trabalho, aqui está friozinho, chovendo, não sei da região que você está, a gente tem bastante gente do país aqui, mas é o momento de a gente respirar profundo agora, para que a gente se entregue, para que a gente possa aqui ter as experiências trocadas, mas a minha vai ser especial hoje, porque vai ser uma oportunidade de eu passar para vocês exatamente a minha experiência para que eu consiga trazer uma coisa diferente nesse horário de hoje, numa proposta de uma palestra que era para ser técnica, chata, porque meu assunto é chato, mas a gente vai falar sobre uma coisa muito especial antes disso, para a gente poder começar com o pé direito. Eu sou o Cris, sou biomédico, então eu me formei em biomédico, especializado em patologia clínica. Continuando para compartilhar minha vida com vocês, eu me especializei. Fiz mestrado com gestão da saúde, supply chain, logística para a saúde. Fiz marketing também, não está escrito aqui, mas também fiz especialização em marketing. Eu continuei me capacitando. Fiz curso de auditoria de ISO, da qualidade, qual eu prezo muito, 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 sobretudo pela fase pré-analítica, que a gente chama de paixão. Me aprofundei mais ainda, acabei virando e sendo reconhecido como perito nas normas do processo, pela questão do transporte para a saúde. Me destaquei, aí acabei passando a ser um revisor das normas da Anvisa e NTT, como revisor participativo através de convite feito direto pela Anvisa e depois pela NTT, que foi um orgulho, de 2014. Então, minha carreira começou a ter destaque aí. Então, a gente começou a ter visibilidade. Me especializei mais ainda. Passei a ser um avaliador num curso muito doido, gente. A apostila tem mais de 1000 páginas e é ao vivo.
E foi quando eu fiz e me certifiquei pela questão de instrutor especialista, com certificado IATA e CAL. Muito sério, muito competente o curso, por sinal. Comecei a inventar coisas. Fundei um termo amplamente conhecido aí no país hoje, chamado biocondutor, que é um condutor especializado na parte de transporte de material biológico, sensibilizado com o que é o sangue, o que é a memólise, o que é coagulação, o que é temperatura, o que é Anvisa e tudo mais. E não parei por aí. Fiz minha conquista, virei empresário, hoje eu sou CEO de algumas empresas, proprietário de algumas empresas, sempre na área da saúde, focado, mas a minha conquista aconteceu. Comecei a sonhar, e aí comecei a compartilhar. E aí, com pessoas da área da saúde, eu comecei a me relacionar fora da parte do transporte material biológico e passei a ser mentor de empresas de pequeno porte na área da saúde, para que eu pudesse compartilhar esse sucesso meu, é o CRIS SA, é o sucesso que eu alcancei e que sou muito feliz por isso e comecei a compartilhar. Poxa, se eu alcancei, eu posso compartilhar isso com outras pessoas. E isso daí acabou sendo a minha maior conquista, que é começar a tratar com mentoria para algumas pessoas recém-formadas, saindo da faculdade. A gente sai bombado de informação das nossas faculdades da área da saúde, extremamente técnico. Saio na rua, eu faço o que com isso? Começo por onde? Qual é o caminho? Quem está do meu lado? Quem não está? Né? Aquele frio na barriga. Eu brinco que a gente tem 2 momentos da borboleta na nossa vida. Aquela borboleta que na boca do estômago, né? Que não tinha aquele friozinho. E depois essa borboleta, com o passar do tempo, ela vem pelo meio da nossa frente, assim, na cara. E aí a gente não quer mais estar ela perto da gente, quer espantar a borboleta que ela fica incomodando a nossa vista, ofuscando os caminhos que a gente tem. Isso faz parte da experiência. E aí, no final, eu me ouvi. É quando a gente ouve a nossa alma, nosso coração, a razão, a nossa existência. Quando eu falei, eu quero ser palestrante, eu quero ser colunista, eu quero ser professor e agora, recentemente, escritor. Em breve, meu livro vai estar pronto. E isso, para mim, fez todo o sentido de todo o caminho que eu segui. Estou falando de 35 anos aqui de carreira na área da saúde, graças a Deus. Por que eu estou falando isso? Muito simples. Porque eu quero sensibilizar você. São momentos que a gente tem essa de oportunidade, como o de hoje, né? Obviamente que eu quero falar sobre o tema, mas hoje eu queria que vocês pensassem um pouquinho em você, no seu foco, no seu talento, para que vocês não saiam na sua empresa, ou da faculdade, ou da onde vocês estejam, sempre com aquele sentimento de Playmobil. É da minha época esse brinquedo, mas ela é uma metáfora para dizer que só muda a cor, mas o cabelinho é o mesmo, o rostinho é o mesmo e você faz a mesma coisa. Gente, vocês não vão se destacar, por mais perito que você seja, se você não ouvir o seu talento, e cada um tem o seu talento. Não é ontem e não é amanhã, é hoje o dia de você querer ouvir o seu talento. Ele está urrando, esperando você ouvir ele. Há um time perfeito, gente, do seu lado. Conta com ele. Chegando amanhã no trabalho, agradece a presença deles, porque a gente não é nada sem ninguém do nosso lado. Se ninguém do nosso lado, a gente é uma pessoa sozinha. E o universo, ele é maravilhoso porque a gente sempre tem gente do nosso lado para a gente poder compartilhar as falhas, que são os nossos professores, e os sucessos, que é o resultado das nossas falhas. Vocês têm que descobrir o que vocês impactam na vida das pessoas. E é exatamente esse impacto na vida das pessoas que vai falar, esse é o seu talento. Impactou? Anota, é o seu insight. Anota que esse é o seu talento. É esse o caminho que você tem que tomar. Sempre. Tem que fazer sentido na sua vida e fazer sentido na sua empresa. Sempre. E aí você vai investir nessa estratégia. Porque essa estratégia é literalmente a garantia da sua felicidade. Profissional feliz, sobretudo na área da saúde, é com certeza benefício na vida das pessoas. Nós somos abençoados por ser da área da saúde e simplesmente mais abençoado por a gente ser sensível também quanto a isso. Obviamente que a gente vai falar sobre as atualizações da Anvisa, ANAC, NTT, é a parte chata,
Porque, por mim, eu passaria aqui a noite inteira falando sobre coaching com vocês, que é outra formação que eu tenho também, que eu amo de paixão, que é essa que é a minha vontade, mas hoje a gente está aqui para falar sobre as normas, tirar as dúvidas em relação ao transporte de material biológico, e no final a gente vai esclarecer as dúvidas. Respirando fundo, porque sempre quando eu falo isso, eu falei pelo Ênix acontecer, meu olho enche de lágrimas, isso é normal, eu me sensibilizo, sou um homem sensível e gosto disso, e espero que vocês estejam no mesmo clima que eu. Porque agora a gente vai começar a falar exatamente sobre o nosso bate-papo. É a oportunidade que a gente vai estar, no final, compartilhando com vocês mais uma surpresinha e concluir, logicamente, tudo num prazo dentro de 1 hora. Vamos tentar, né? Ok. Qual que é o problema, né, em relação à nossa vida, nosso trabalho, e esse assunto hoje sobre transporte de material biológico? É a nossa dor. Qual que é a nossa dor nesse sentido? É muita informação, vindo do lado direito, do lado esquerdo, internet, livros. Um começa a falar uma coisa, quando vai ver, vem o tal do revisaço da Anvisa dizendo que vai mudar tudo. Então, a gente fica com falta de clareza para onde eu olho com tantas normas, né? E na prática, como é que eu devo aplicar tudo isso? Porque uma coisa é teoria, outra coisa é como é que eu ponho dentro do meu laboratório. Meu laboratório tem 2 unidades. Como é que eu ponho isso na minha realidade? Uma coisa é um laboratório que está espalhado no país inteiro, outra coisa é o meu, que é aqui que eu tenho 2, 3 unidades, 4 unidades, eu não sei como é que eu faço esse transporte. As dúvidas, então, servem em relação às normas para mim também? Eu tenho que entender também o que eu devo considerar em relação aos requisitos que eu tenho que estar olhando, perdão, desculpe aí pelo português, o S era para a direita, tá? A serem considerados e de quais agências que eu devo considerar. É só da Anvisa? É da NTT? Sabia que tem IBAMA? Sabia que tem ANAC? Vamos conversar sobre isso também. E aí depois que a gente entende tudo isso, a gente tem que entender, mas eu devo considerar as normas que são do país, que são as federais, são aquelas que são estaduais ou aquelas que são municipais ou todas? Fica uma dúvida aí para a gente, né? Muito bem. Primeiro vamos entender uma organização do nosso trabalho, laboratório de análises clínicas, anatomopatológico, de pesquisa clínica. A gente tem que entender exatamente todos esses processos, como que eles estão linkados, como que eles estão vinculados. Nós temos que ter intenção total, focada em todos esses que vocês estão vendo, na validação, higienização, garantia de estabilidade, documentações, rastreabilidade, que é extremamente importante, as agências que a gente, obviamente, tem que considerar, porque são as regras do negócio, qual é o tipo do material que eu estou transportando, que tipo de embalagem que eu devo usar e, não mais do que importante, do que os outros e nem menos, a nossa biossegurança, que é extremamente singelo e importante. Vamos começar então pela classificação, uma coisa bem simples aqui. O que eu adoraria que vocês entendessem? Que neste mundo do termo produto perigoso, que é um termo técnico, nós temos, e a Organização Mundial da Saúde, junto com o Comitê de Peritos de Transporte, né, o TDG, que classificam sempre, com uma turminha lá de inteligência da ONU, que é o Orange Book, 9 categorias de produto perigoso. A nossa está no meio do caminho, é a categoria 6, tá? Classe 6. Mas tem outras, tem explosivos, corrosivos, gás não inflamável, gás venenoso, combustíveis, infectantes, que é a nossa parte, corrosivos, enfim. E, por último, a zebradinha, que a gente vai ter atenção lá, que é a categoria 9. É aquele que os demais não são considerados e meu produto ainda mesmo assim é um produto perigoso, é nessa categoria de diversos que eu devo considerar. O nosso bate-papo hoje é sobre a categoria classificação 6, que é o que a gente vai estar falando, que é a parte de riscos biológicos e tudo mais. Então, o que a gente considera aqui, que a gente entende, é que, de uma forma muito simples, se você vê uma plaquinha escrito UN e o numerinho muito doido depois, tenham a seguinte certeza: ele é um produto perigoso. E aquele numerinho que vem depois é qual tipo de produto perigoso que está se tratando aquela embalagem. Então, sempre quando vocês verem
Essas duas letrinhas juntas, UN, significa que é um produto perigoso. Cris, mas que diacho é esse de UN? A Elaine está perguntando, porque eu entendo por telepatia e eu sempre vejo o pensamento das pessoas. O UN, Elaine, significa United Nations, significa Nações Unidas e é, obviamente, adotado por essa sigla, porque foi lá que surgiu essas classificações dos produtos perigosos. Lembrando que nós somos da categoria 6. Dentro dessas, da categoria 6, nós temos algumas, classificação 6, nós temos algumas categorias. A primeira categoria é a categoria A, que nós temos duas subdivisõezinhas aí. A primeira é a categoria 2814 e a segunda é a subdivisão 2900. Cris, qual que é a diferença? Está escrito aí, ó. Uma é somente acomete humanos, outra somente acomete animais. Numerinho, preciso decorar? Não, não precisa. Mas, Cris, por que tem numerinho? Porque se eu estiver na China, nos Estados Unidos, em Cuba, no Brasil, e eu escrever categoria A, ninguém vai entender nada. Eu preciso de um siglário, eu preciso de uma nomenclatura universal. Por isso a gente usa o N e um número. Aonde você tiver no número, no mundo, com esse UN 2814, eu sei que lá dentro daquela caixinha vai ter material biológico, com risco biológico da categoria A, que acomete problemas gravíssimos, por sinal, para humanos. E assim vai. Cris, eu quero um exemplo do categoria A. Está escrito ali, ó, o ebola. Ele é naturalmente classificado como categoria A. Cris, eu não entendi. Quero explicar melhor. Essa foi uma dúvida do Rodrigo, tá, gente? Que eu estou aqui pegando aqui pela telepatia. Vou explicar para vocês. Quando eu dou curso para os nossos familiares, colaboradores aqui da empresa e também mundo afora, eu brinco, é brincadeira, tá? Que assim, decorem o seguinte, categoria A é de a morte. Meu Deus, Cris, é isso mesmo? É uma metáfora, lógico, mas é meio que verdade. Porque ele é tão sério, esses materiais biológicos dessa categoria, que pode cometer para a gente doenças gravíssimas, com até risco de morte. Então, lembra a categoria A de a morte, para não esquecer. Mas temos uma outra, que é a nossa amiguinha, a categoria B, B de beleza. Também é uma metáfora aqui. E aí ele tem uma outra nomenclatura numérica, que é o 3373. Olha lá, percebe? O N sempre na frente. Qual que é o exemplo? É a nossa categoria de laboratórios de análises clínicas, de pesquisa clínica, de anátomo-patológico, bancos de sangue, hemoterapias, e aí vai. Também de reprodução humana. Tudo isso daí entra aqui dentro dessa categoria, mas na teoria está escrito assim, tudo que não se enquadra na categoria A pode ser a categoria B. Por que pode ser? Porque a gente tem outras situações que pode ser também como não B, como a espécie de humano de risco mínimo. Lá na Austrália, e logo isso vai estar a nível mundial, já é conhecida como categoria C, há um bom tempinho, tá bom? Então, temos categoria A, categoria B e a categoria C, conhecida dessa forma somente na Austrália. Nessa, como exemplo, a gente tem as bolsas de sangue pré-triadas, considerando sempre entrevista positiva. Ou seja, positiva não é que deu alguma coisa positiva, não. Passou na entrevista. Você teve? Não, não tive. Você possuiu? Não, não possui nada. Ok. Entrevista positiva, legal. Fiz alguns testes lá de POCT, né? Pocket lá na hora. Deu negativo, beleza. Posso transportar essa amostra como risco mínimo. Mínimo não significa isento, tá bom? Só que para ser considerada dessa forma, esta embalagem tem que ser transportada junto com um laudo clínico, com um médico, somente médico, atestando que aquele paciente, de acordo com a entrevista positiva, ele foi considerado como risco mínimo, senão não é válido, ele vai para a categoria B. E aí, por último, nós temos o isento, este sim. Aí a gente fez toda uma bateria de exames, a gente já está totalmente inativado, ou é uma bolsa totalmente, por exemplo, já testada, vai servir como uma transfusão, então aí sim a gente já tem aquela mesma bolsa que antes era considerada como risco mínimo, agora quando ela está sendo transportada para o banco de sangue para a gente poder fazer a transfusão, aí a gente pode considerar ela como isento.
Outro exemplo é o teste do pezinho. Para gente que tem filhos, e a gente estava conversando antes aqui, a Mamá, minha filha maravilhosa, talentosíssima, por sinal, ela não gosta que eu fale que ela briga comigo, cantora, muito boa, por sinal. A gente lembra quando a gente fez o furinho do pezinho deles e veio com aquela gotinha que parecia que era uma catarata do Iguaçu, do nosso coração, né? A dó que dava. E aquela gotinha, ela fica impregnada lá no papelzinho absorvente, seca. E aí só vai poder ser analisado por química seca. Então, aquilo é impossível de a gente conter algum tipo de risco biológico que seja, e aí, nesse caso, então, nós temos a consideração do material isento. Cris, categoria de risco mínimo isento é considerado produto perigoso? Não, não é. Somente é quando tem o N na frente. Isso já ficou bem entendido para a gente. Mas é uma classificação? Claro que é, de acho. Tá? Lá na literatura a gente tem que prestar atenção. Por que, Cris, já que não é produto perigoso? Caramba, amigo, porque você vai transportar aquilo lá, seja a pé, de carro, de moto, a 30 metros do seu lado ou a 300 metros, tem que ter uma documentação. E aí você vai ter que escrever aquela documentação coerente com aquele material que você está transportando, escrito da forma como deve ser considerado, tá bom? Então vamos lá. E as simbologias que a gente deve utilizar? Bom, se for categoria B, a gente já sabe que não tem a situação de, por não terem a questão de suspeita de micro-organismos patogênicos, né? Então, nós temos na sua categoria B um único simbolinho, que é esse triângulo, losango, desculpa, escrito UN3373. Cris, tem tamanho? Tem tamanho. Ele é considerado minimamente de 100 milímetros ou 10 centímetros de cada ladinho. Não sei se dá para ver minha setinha do mouse, mas se desse para ver, cada ladinho aqui deste, 10 centímetros, ok? E aí você tem a diferença de cores também, que tem que ser, teoricamente, branco e preto, mas tem que ser contrastante, tá bom? É uma dúvida que o pessoal tem, não é nada escrito que tem que ser branco e preto, mas a gente leva como regra branco e preto, tá bom? Cris, e aquelas 3 meia-luas? Não tem o risco biológico aqui. Ele não faz parte dessa categoria. Então, ele não é utilizado há anos. Tem gente que insiste ainda a usar esse símbolo? Tem sim. E aí, a gente lembra que toda inconformidade de informação pode caber aqui um auto de infração. Se você está informando uma coisa que não é aquela que está sendo de fato utilizada na embalagem, você está trazendo uma informação errônea, ok? Se é risco biológico, você tem que ter outros cuidados, mas é uma categoria B, então esse símbolo não é para ser utilizado. Entra aqui nessa mesma simbologia, do lado direito, hemoderivados e hemocomponentes, tá bom? Que são a questão dos doadores de pacientes, com as suas respectivas bolsas de sangue, parará, 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 tá bom? E a categoria A? Esta sim. Categoria A, a gente usa as 3 meia-luas, a gente muda a nomenclatura, vai para o outro United Nations, o N2900, ela tem risco biológico, portanto, a embalagem é outra pegada, ela é rígida, rígida e rígida, lembrando que a nossa embalagem é tripla sempre. Na categoria B, a gente vai falar já, mas ela pode ser rígida, maleável e rígida. Já na categoria A é rígida, rígida e rígida. Porém, sendo categoria A ou categoria B, ou risco mínimo, ou isento, que ambos não são produto perigoso, mas que necessariamente precisem ser transportados com um elemento refrigerante, que no caso também é considerado esse elemento refrigerante como um outro produto perigoso, então mais um simbolinho tem que entrar aí, que é essa zebrada. Lembra quando eu falei? Olha, temos 9 categorias, mas se não se enquadrarem naquelas 8 de cima, e a nossa é a sexta, mas mesmo assim pode trazer um risco para a nossa saúde, para a nossa vida, meio ambiente, então ele é considerado também pelo TDG como um produto perigoso e entra aqui nessa categoria 9. Então, o nosso caso aqui de exemplo é o dry ice, é o gelo seco que a gente tanto conhece, que é outro, o nitrogênio,
pessoal que se estiver aqui participando de reprodução humana, usa muito, porque cria temperatura, é menos 80 graus. O dry ice a gente usa para menos 40, para a gente estar transportando situações de sangue que tem que estar sendo transportado congelado. Mas não basta só colocar essa zebrada, além do símbolo ou da categoria B ou da A, porque a miscelânea 9 é para diversos, lembra? Então você tem que falar diversos quai, uai. Tem que ter um numerinho. Então vamos responder. É a 1845. É o outro numerinho, que é o RGzinho do gelo seco. Mas não para por aí, porque a norma fala que você também tem que dizer quanto de gelo seco. Então você tem que colocar lá, quantidade líquida, tantos quilos, tá bom? Cris, já ouviu falar que tem lá uma nomenclatura dizendo 4 quilos. Isso é para nomenclatura aérea, é 4 quilos sim por embalagem, líquida ou sólida, 4 litros ou 4 quilos, mas isso é desconsiderando o dry ice, o gelo seco, ou o gelox, que não entra na miscelânea, tá bom? Gelo reciclável não entra, só o gelo seco. Por que ele é desconsiderado? Porque, obviamente, que a ONU ela entende que aquele gelo seco, seja 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, ele é necessário a presença dele para se preservar a instabilidade e integridade das amostras. É a frase mais famosa da Anvisa em relação ao transporte de material biológico. Vai preservar a integridade, estabilidade das amostras? Vai. Só se eu tiver aqui 4, 5 ou 10 quilos de gelo seco. Por isso que eles não consideram o peso do gelo seco, mas vocês têm que estar citando este peso. Isso é norma, tá bom? E quais são, depois que eu embalei tudo bonitinho, Cris, eu coloquei os símbolos direitinho, tudo. Quais são os veículos que eu posso estar colocando essa embalagem para transportar? Aqui, gente, é uma outra dúvida, que pela falta de clareza que a gente falou do slide anterior, que ocorre muito nas palestras que comumente eu dou, tanto pela SBPC, SBAC, lá no Paraná também. A pergunta mais famosa é, mas qual carro? E quem define? Qual o veículo? Né? Então é o seguinte, todo produto perigoso, não estou falando aqui só de material biológico, é produto perigoso, tá bom? Estamos falando aqui da CONTRAN, da CIRETRAN, da NTT, não é a Anvisa, tá? É outra regulamentação. Eles dizem que este veículo, sendo classificado como carga ou misto, ele pode ser utilizado para transporte de produto perigoso. Cris, pelo amor de Deus, a essa hora da noite, numa quarta-feira aqui está frio, você vem me falar de carro cargo ou misto? Bom, se você pegar o documento do seu veículo, você vai entender. Lá no documento do seu veículo, ele está classificado se ele é um carro de passeio, se é de carga, ou se é ou é misto. É ali que você vai entender qual é o tipo do veículo que a gente está falando. Mas, mesmo sendo cargo ou misto, falta uma compreensão mais clara do que são esses tipos de veículos. E aí, isso aqui é tirado literalmente do texto, tá bom? Do Código do Trânsito Brasileiro 96, que diz que carga pode ser motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, caminhonete, caminhão, reboque ou semi-reboque, carroça e carro de mão. Cris do céu! Carro de mão é enquadrado também como categoria de classificação de carga? Você não tem lá um compartimento isolado de quem está puxando o seu carrinho? A parte de trás isolada de você que está na frente, ele não está carregando uma carga? Então, ele é também considerado um transporte de carga. Ok, e no misto? O misto são aqueles que podem transportar pessoas e cargas ao mesmo tempo. E aí, no caso, a gente tem as caminhonetas, por exemplo, que a gente tem o utilitário como a Fiorinozinho do lado direito, e no caso esquerdo, a gente tem as nossas motocicletas. Então, aqui a gente já responde logo de cara. Cris, moto pode? Pode usar moto, sim. E hoje a gente está num tempo mais moderno, nós temos aquelas nossas motonetas, bicicletas motorizadas, que elas podem ser adaptadas sim, basta você adaptar um compartimento seguro atrás, lembrando sempre da integridade e estabilidade das amostras biológicas, ou seja, a trepidação tem que ser o máximo possível evitado ali. E aí que a embalagem terciária ajudaria bastante nesse quesito, tá bom? Vamos lá, agora vamos falar das agências regulatórias. E não é por ordem de importância, tá? Na outra palestra a gente tinha membros da Anvisa, hoje eu não sei se nós temos, mas, por favor, não chore, tá? Aqui é uma questão só
igualitária, que todos são importantes nas normas. A Anvisa, ela tem sim uma norma muito específica, que ela tinha sido tratada até então da existência dessa pela RDC nossa 302, que ainda está em revisão, que está sendo conclusa a revisão da 302, milenar, por sinal, né, Elaine e Rô? Mas em breve vai estar sendo concluída essa revisão, extremamente falada, famosa, porque está tendo várias opiniões, inclusive a minha está lá colocada também. E a Anvisa percebeu o seguinte, cara, esse assunto aí de transporte de material biológico é punk, hein, meu? Eu tenho que estar tendo alguma coisa pinçada aí. Porque, porra, se todo mundo fala que a fase pré-analítica é extremamente importante, meu, transporte está lá na fase pré-analítica. E é tal dos 70%, 70% de falhas é da fase pré-analítica, tá, e do transporte? 28,5% é só pelo transporte. E o restante, principalmente a parte da coleta. Falha de identificação, inversão do tubo não realizado, excesso de garroteamento, e aí vai. Mas o transporte é extremamente importante. Vendo isso, a Anvisa destacou uma norma específica para isso e fez a tal da RDC 20. Só que essa RDC 20 ficou por um tempo junto conosco, já não está mais entre nós, jaz a RDC 20, e agora ela mudou agora, e ela é a RDC 504, recém-alterada. Cris, lascou, né? Mudou tudo de novo. O que que mudou? Eu não posso falar a palavra feia aqui, né? Mas eu diria para você, lhufas nenhuma. Lhufas entre aspas, que a palavra era outra. Mas lhufas nenhuma, não mudou nada. Como o meu amigo João da Anvisa falou, qual me fez o convite para eu ser revisor participativo dessa norma, lá em 2014, ele falou, Cris, só mudou o título, o conteúdo não mudou nada. Não mudou mesmo. Até os artigos estão na mesma sequência. Porém, tem a tal da norma de revisão geral da Anvisa, que é o revisaço, e eles estão trazendo por uma nomenclatura mais entendível, mais clara, mais transparente. Eu estou apaixonado por esse trabalho que a Anvisa está fazendo, que, por sinal, eu total respeito por vocês. Eu amo vocês de paixão, pelo respeito total pelo trabalho de vocês. Então, esse trabalho sendo feito, e árduo, por sinal, mudou a nossa RDC 20 para RDC 504. É uma sequência de números, você sabe muito bem o que significa a resolução do colegiado, RDC, e aí a gente tem um numerinho de sequência que é do revisaço a 504. Haja trabalho, hein? Se essa aqui é a 504, imagina quantas 503 para trás que não deram trabalho. Bom, lá na RDC 20, já nós tínhamos um manual que nós fizemos, que teve a minha participação também, sobre o manual da Anvisa. Por que a gente criou esse manual? Cara, a norma é chata, né, meu? Artigo 1, artigo 2, artigo 3, nossa, cansa. E aí, o que a gente fez? Cara, vamos fazer um manualzinho aí bacana, com ilustração, com exemplos, falando de outras coisas, de ANTT, falando de ANAC. Porra, legal, vamos fazer. E aí a gente fez esse primeiro manual, que foi lá em 2015, ficou super bacana. Esse manual, que absoluta certeza que a maioria que está aqui, acho que batemos os 300 inscritos, né, Rô? Para esse nosso bate-papo, mas com a certeza absoluta que todos os presentes aqui têm esse manual. E a absoluta certeza, quem não tiver, eu compartilho com vocês. Me cobra, Rô, que eu compartilho depois esse manual. O fato é que ele vai, obviamente, entrar numa terceira revisão, porque a primeira edição falava de RDC 20 e falava somente de análises clínicas. Cadê os hemoderivados? Cadê os hemocomponentes? Aí foi quando veio uma segunda edição que a gente teve o segundo manual e aí a gente passou também a estar desatualizado. Por quê? No manual, que é um manual, não é regra, manual é uma coisa. A regra é o que dá base para o manual, beleza? A gente tem a citação neste manual falando de RDC 20. E eu não posso ter um documento escrito RDC 20, porque jaz RDC 20. Então, a gente vai ter que atualizar as nomenclaturas. A Anvisa, obviamente, vai estar fazendo essa alteração em breve. Não é ainda passado para nós qual é a previsão, mas é fato que vai acontecer. E da Anvisa, qual é a competência? Porque tem essa confusão, né? Poxa,
pessoal está aqui no laboratório, o que eles podem, o que eles não podem me cobrar, né? Sobre o transporte de material biológico. Então, estamos falando aqui de competência na parte, na tradução saudável da palavra ética, né? É competência da Anvisa evidenciar principalmente o que diz respeito a registro de todas as ações corretivas, é o beabá de quem trabalha com qualidade, que também é o que eu atuo nas empresas. Eu sou responsável pela qualidade. Qualidade, primeira coisa, evidenciar. Para você evidenciar tem que ter registro. Sem registro você não está evidenciando nada, meu amigo. Nada, minha amiga. Então, registro é competência de cobrança da Anvisa, sim, senhor. O curso certificado, homologado, que eu quero dizer, assinado pelos participantes, evidenciado aqui de novo a palavra, para toda a equipe envolvida com transporte, sim, competência da Anvisa. Então, o curso sobre transporte de material biológico por um profissional da saúde competente na área é exigência, sim, da Anvisa. Registros de temperaturas também é exigência da Anvisa. E aqui, a primeira dica do Cris. Temperatura ambiente é preciso registrar? Claro, uai. Como é que você vai provar que lá aquela temperatura ambiente de 15 a 30, que é esta range de temperatura, de fato ficou de 15 a 30? Não é só porque está dizendo que é temperatura ambiente que você lava as mãos e fala, cara, prometo para você que está em 15 a 30. E nos dias que fez 35 graus? E nos dias que fez 12 graus, 9 graus? Você tem que comprovar, então, que você também está registrando a temperatura ambiente, temperatura refrigerada e congelada, ok? 15 a 30, 2 a 8 e de menos 40 a menos 20. São as três temperaturas, range de temperaturas citadas aqui. É também competência da Anvisa as higienizações, e essas higienizações podem ser tanto do veículo como das caixas, e aqui há um serviço híbrido. Sabe o que é uma função híbrida entre as partes? 2 segundos para a resposta, alguma cabecinha balançando aí? Sim ou não? Não sabe o que é o termo híbrido? Vou fazer de conta que não sabe, tá bom? Então, híbrido é o seguinte, tem as duas partes participando para um bem comum. São duas forças, um contratante e outra contratada, dividindo funções. E neste item, que faz razão de eu ter explicado, é o seguinte, higienização de embalagem, responsabilidade do laboratório. É ele que tem os EPIs, eles que têm o EPCs, é eles que têm os POPs, os manuais e local apropriado para isso, para que seja feito da forma que está citada pela RDC 302, que é pela higienização de superfícies, que, por sinal, também tem uma norma específica para higienização de superfícies. E do transporte? Higienização do veículo. Aí é com a gente. Aí é a gente que manda essa parte. E se a moto tem o baú é nossa competência, sim. Tá bom? Então, quando vocês forem terceirizar um serviço, não esqueçam de entregar já a embalagem higienizada pelo processo triplo, que a gente lembra aí, né, muito bem, tirar a sujidade, depois fazer a lavagem normal e depois a gente faz a descontaminação. São os 3 processos de higienização protocolados, por sinal, que tem que ocorrer. E também a competência da Anvisa, os contratos estabelecidos com terceiros e as licenças específicas para o transporte. Então, se o vigilante sanitário que está lá, nosso amiguinho, recebam com café, com um abraço e com um sorriso. Eles não estão lá para ferrar a vida de ninguém, não, tá? Eles estão lá para lembrar o que deve ser feito, o que deve ser um processo, porque tudo que é processo anda bem, tudo que não tem processo vai dar ruim, e dá ruim mesmo. Então, eles, quando estão lá, eles vão assim, olha, fizeram essa cobrança para mim ontem, por sinal. Cris, eu estou aqui com a Anvisa aqui no meu laboratório e você é o terceirizado nosso, eu preciso que você nos compartilhe o contrato que a gente assinou com você. Poxa, mas quem está cobrando isso? Vigilante sanitário. Ele pode? Pode. É competência da Anvisa, porque tem que estar citado naquele contrato. Ele não quer saber o valor. Ele não quer saber a regra de negócio, mercado. Ele quer saber que lá dentro daquele contrato tem as responsabilidades de cada parte e tem que as duas partes seguindo a RDC 504. Por isso que eles querem ver. É uma
é uma confirmação que ambas as partes estão seguindo um processo único. De novo aqui a palavra híbrido. Beleza? E as licenças específicas? Óbvio, licença específica do laboratório, se ele tiver um carro próprio, aquele carro tem que estar na licença do laboratório, e se for uma empresa terceirizada, a empresa tem que ter licença de prestação de serviço de transporte de hemocomponentes ou de espécimes para diagnóstico, que é a mesma coisa que a nossa categoria B de beleza, o N3373. Muito bem. Ainda pela Anvisa, nós temos, então, aquilo que eu comentei, que foi uma segunda pinça sobre normas e regulamentos de transporte de material biológico, agora com foco e olhos para a nossa parte de hemocomponentes, hemoderivados. Estamos falando aqui nessa papa de hemácias, o nosso concentrado de leucócitos, reticulócitos, enfim, as nossas bolsas de sangue filtradas. E ali a gente tem uma norma específica que é a Portaria 370, lá de 2014, também está em revisão, mas ela mereceu uma atualização da segunda edição do Manual da Anvisa, que foi que eu comentei com vocês, que aconteceu 2 anos depois do surgimento da RDC 20, e 1 ano depois, de 2015, que foi a primeira edição do manual. Lá a gente fez uma citação específica sobre o transporte de sangue e componentes, ou seja, a cadeia do sangue. Ok? Beleza. Ainda pela Anvisa, e agora a gente entrando por uma instância não mais federal, mas sim estadual, nós podemos ter também algumas situações. Mas a gente, só para ficar frisado aqui para vocês, na relação da 370, esse quadrinho que está aqui para vocês é exatamente qual é o momento, o status que está a revisão da norma e o porquê que ela está sendo revista, porque foram identificados alguns pontos que necessitavam de revisão, tá bom? Mas sempre naquela pegada como revisaço, ainda também prevalece essa ideia, de sempre estar trazendo uma melhoria no entendimento do texto, para que a gente possa ter leigos entendendo o que está escrito, beleza? Falando sobre, então, agora o que eu tinha comentado, que é a questão das normas estaduais. São Paulo, por exemplo, e é um ótimo exemplo, nós tivemos em 2019 uma situação do Centro de Vigilância Sanitária que se chama CVS 01. O que lá estava descrito e é acatado até hoje? Que teve um aditamento, tivemos uma suplementação da RDC 20, ou seja, não deixo de acatar a federal, óbvio que não, mas por uma particularidade do Estado, eu estou trazendo uma portaria, no caso de São Paulo, chamado CVS 01. Cris, o que significa essa portaria do Estado de São Paulo em relação ao transporte de material biológico? Lembrando que eu estou pegando como exemplo, tá? Vale vocês aqui também fazerem olhos para o estado de vocês. No caso de São Paulo, nós estamos citando aqui a questão de que aqui onde vocês estão vendo pintadinho de amarelo, onde que antes o estabelecimento que exerce atividade de transporte rodoviário dentro do seu município de material biológico, antes, aqui nesta parte, era considerado como baixa complexidade. E agora ele está como, desde 2019, tá? Ele está considerado como alta complexidade, é o que está escrito aqui. Então, esta licença da empresa, ela era simplesmente entendida como uma licença para o CNPJ. Então, o Cris é uma empresa de transporte que exerce esse trabalho e ele tem uma licença no meu estabelecimento, do CNPJ meu. Bastava isso. Só que agora, como ele é de alta complexidade, significa que eu vou ter que ter situações mais microvisão, mais ímpar, mais aprofundadas em relação a esta licença. E por que eles fizeram isso? Porque estava aqui uma festa do caqui, era qualquer tipo de carro, qualquer tipo de embalagem, a Anvisa não podendo fazer vista, porque não eram levados os carros para fazer a vistoria, e porque era uma licença simples. E agora não, agora virou de alta complexidade. Tendo sido feito essa nomenclatura de alta complexidade, a gente passou a ter uma necessidade de a gente ter uma licença pelo veículo, licença sanitária veicular. E aí, este veículo
passa a estar citado no Diário Oficial da União, com o chassi, modelo do carro, o nome da empresa detentora desse veículo, que pode ser tanto o laboratório, como pode ser também a empresa terceirizada, que aquele carro foi vistoriado pela Cevisa local e que ele está autorizado para fazer transporte de material biológico. Cris, e se for transporte de laboratório ou transporte de hemocomponentes? Você vai ter que levar um outro carro para fazer transporte de hemocomponentes, porque a norma é outra, é 370. E para transporte de material biológico categoria B, a norma é outra, é RDC 504. Então, a norma é uma, a licença é uma. A norma é outra, a licença é outra. Ok? Mudando agora aqui as propriedades, vamos falar aqui dessa segunda agência regulamentadora, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Ela possui uma nomenclatura com números também, tudo na nossa vida é números, né? Então, a ANTT também tem, que é a 5947. Cris, eu não conheço essa 5947. Lógico que você não conhece, amigo. Porque ela acabou de sair, está fresquinho. E o Cris sempre traz informação aqui extremamente atualizadíssima. A gente teve essa mudança da norma, que era aquela antiga 420, que era muito antiga. Era lá de 2004. E aí a gente mudou e passou a ser uma norma que era a antiga 420, sucessora da 420, e ela passou agora, em 2021, a ser chamada de ANTT 5947. Cris, mudou alguma coisa? De novo, entre aspas, lufas nenhuma, não mudou nada, só o título, os artigos são os mesmos. E qual a função? Exatamente o que vocês estão lendo, de regular, supervisionar, fiscalizar, tudo que for em relação ao transporte de produtos perigosos a nível terrestre, porque a gente já vai falar de outra que fala de a nível de aviação, ok? E qual é a competência, né, que a ANTT tem? Evidenciar os seguintes e principais itens da norma, como a empresa está licenciada para transporte de produto perigoso, no caso de terceiros, ou seja, ela tem uma ANTT definitiva. Se ela tem uma ANTT definitiva, ok. Pessoas que estão aqui em relação à gestão da qualidade de laboratórios, ou seja, que prestam esse serviço para qualificar laboratórios. Anotem isso para vocês cobrarem, isso é bacana de ser evidenciado. Ah, o seu laboratório terceiriza. Deixa eu ver a documentação dessa empresa terceirizada. Cadê a NTT definitiva deles? Eles têm? Não, não tem. Pontinho negativo do checklist, tarefa para fazer. Tem que regulamentar essa empresa aí. A habilitação está adequada dessa empresa? Ela está literalmente enquadrada para o nosso KNAI, que é transporte de material perigoso / material biológico. A embalagem tripla, quem fiscaliza? A ANTT. Não é a Anvisa que vai falar de símbolos ou de teste de embalagem. Não é competência da Anvisa. Isso é competência da ANTT, através do PEC Instruction, que a gente tem, que é esse PI aqui, que se for categoria A é 620, é uma regrinha de altura, pressão, umidade, perfuração, ou PI 650, PEC Instruction para categoria B, ok? A gente tem, então, essa embalagem tripla sendo fiscalizada pela ANTT, no caso de transporte terrestre. E se for aéreo, ANAC? Então, não é a vigilância sanitária. Cris, está um pouco confuso para eu entender. Pensa o seguinte, vigilância sanitária, assuntos sanitários, assuntos de teste de embalagem, assunto de nomenclaturas, de faixas, símbolos, não é da Anvisa. Ou é da NTT, ou é da ANAC, ok? Simbologias, portanto, acabei de falar que é um requisito cobrado pela NTT, no caso de transporte terrestre, e, obviamente, a documentação de carga também, porque você está transportando, eu sempre brinco assim com o pessoal, né? Cris, se eu tiver que transportar essa carga, eu tenho que levar um documento de carga? Tá, legal. Eu sei, quanto custa o cocô? Aí eu posso brincar, né? Depende do que você comeu ontem. Pode valer muito ou pouco, né? E o xixi, idem, a mesma coisa. Né? Depende da taça de vinho que você tomou, né? Mas tem valor? Fora o valor sentimental, nenhum, né? Não tem valor monetário, o cocô e o xixi. Mas
Quando a polícia para no meio do caminho, ela quer saber o que tem dentro daquela caixa. E o que vai dizer o que tem dentro daquela caixa, haja visto que ele não pode abrir, por uma questão sanitária? O documento. Então, sempre tem que ter o documento. E por que da brincadeira? Porque se tivesse valor financeiro, o seu documento de carga seria a nota fiscal. Não tem como eu emitir uma nota fiscal para cocô, nem para xixi. Mas tem como eu colocar um documento de carga. Por isso que a gente fala documentação de carga adequada. Os veículos estão adequados, conforme aquele Código de Trânsito Brasileiro que a gente já viu anteriormente lá? Está adequado, está com a divisória entre transportador e a carga transportada, está tudo resguardado com pelo menos 2 processos de contenção da embalagem naquele compartimento, está tudo ok. Beleza. Os cursos que eu estou falando aqui não é de capacitação da Anvisa, de transporte de material biológico, não. São uns cursos específicos que a ANTT ou a CONTRAN exigem. Por exemplo, motofrete. É uma lei federal 12.009. É aquele que fala que ele dá toda a instrução do cara ser remunerado pelo transporte de carga, seja lá qual for, ok? Mas para ser um motofretista, ele tem que fazer o curso de motofrete, porque senão, com todo respeito para a categoria, ele é um motoboy. Beleza? E há um universo de diferença entre motoboy e um motofretista, literalmente. Qual é a diferença? Processos. Motofrete tem processos na cabeça dele. O motoboy, ele é o do corre, é o cara que faz acontecer. É aquele cara que pega e entrega. E o motofrete, ele pega e entrega com normas. Essa é a diferença. E normas, entende-se aqui, EPI, EPC e o caramba 4. Beleza? Gostei da cara da Elaine. E por último, curso MOP. Isso é... O pessoal fala demais, cara. Fala demais comigo sobre esse curso MOP. Porque é o seguinte, o curso, e não é essa nomenclatura, tá bom? Não era, mas ficou mais facilmente detectada dessa forma e acabou pegando por onda nacional esse nome MOP, Movimentação de Produto Perigoso. Porra, Cris, se você acabou de falar que se tem o N é produto perigoso, meu irmão, é produto perigoso, então eu tenho que fazer essa porra desse curso aí. E é o transportador, né? Cara, não tem. Porque para nossa categoria, isso se for categoria B, não tem, tá? Porque lá na nossa categoria B, pela ANTT, CONTRAN, ele fala que desde que acatado a embalagem tripla, nada mais dessa norma o será cobrado. Então, é bacana fazer? Porra, claro que é, meu. Quanto mais instrução, melhor. Quando eu fundei, eu trouxe para o mercado o termo biocondutor, que, aliás, o negócio é tão sério, gente. É um total respeito pelos condutores de materiais biológicos, daí a jogada ficou biocondutor, que virou um site e que, se Deus quiser, vai virar uma norma, porque isso é respeito por eles, total respeito por eles. Então, eles devem ser considerados, enquadrados, sim, como profissionais da saúde, porque é isso que um transportador de material biológico ele é. Aliás, é o mais importante deles. Do que adianta um puta de um trabalho, de uma anamnese, de um receituário perfeito de exames do médico, um cadastro perfeito da menina no sistema, uma flebotomia, uma punção maravilhosa, se o camarada estraga todo o material durante o caminho, lascou todo o serviço perfeito de todo mundo. Por isso que eu falo, o biocondutor, o condutor de material biológico, é peça fundamental no cenário da fase pré-analítica. Palmas para eles, por sinal. Curso MOP, por sinal, então, não é exigido para a categoria B, mas para a categoria A é obrigado sim, tá? Categoria A vai transportar categoria A, tipo ebola? Sim, é necessário sim. A gente tem aqui 54 cepas consideradas na categoria A. É óbvio que eu não vou falar aqui todas, tá bom? Embora eu seja microbiologista também, mas não vou ficar falando, cara, porque senão a gente vai demorar aqui muito mais tempo. Mas tem lá toda aquela lista, entra no site da ANAC, vai ter, o da ANTT vai ter, ou do próprio manual da Anvisa, tem lá, são 54 cepas, que não é esgotável. Significa que pode estar lá e amanhã não está mais, tá bom? Então, só lembrando, tem coisas como HIV, o HIV é categoria B. Mas quando que ele é categoria A? Quando ele é cultura, quando ele está potencializado. Existe toda uma regra de potencialidade em relação à agilidade, velocidade de dissipação, de contaminação, de
qual é a agilidade de fazer mal para a gente aquele vírus, aquela bactéria, aí sim ele vai ser considerado pela conta, que é matemática, por sinal, que ele é categoria A ou categoria B. Então, HIV só é considerado categoria A se ele for cultura. É um exemplo aqui, tá bom? Então, o curso MOP somente se for para categoria A, categoria B, não é exigido. Mas é saudável que se tenha. Falando ainda das agências regulatórias, a gente tem o IBAMA. Caraca, Cris, como assim IBAMA, velho? Aí lascou, era a Anvisa, era a NTT, agora vai ter IBAMA também, cara. O que o Ministério do Ambiente tem a ver com isso daí? Cara, tem tudo a ver, irmão. Você não está transportando produto perigoso, talvez próximo de um leito freático, ou do meio ambiente, estado de São Paulo para o estado do Rio, e não pode dar ruim, não pode bater e aquele material não pode extravasar. Irmão, você está trazendo contaminação lá, cara. E aí, se isso acontece, você tem que estar regulamentado. Você tem que avisar o IBAMA, cara, aconteceu um acidente aqui, biológico, ambiental, e eu preciso aqui estar avisando. E aí vai a galerinha toda do IBAMA lá, da Polícia Florestal, vai imediatamente lá para fazer a contenção do local e fazer, obviamente, o chamamento para as demais agências, que é a Anvisa no caso. Mas você tem uma forma correta para você estar documentando isso daí com o IBAMA. E é sempre que precisa? Não. É a outra dúvida que o pessoal tem por falta de clareza também e de entendimento. Somente é necessário você ter esta IN, Instrução Normativa número 5 do IBAMA, lá de 2020, se você for fazer um transporte numa linha reta entre dois estados, interestadual, do Rio para o Rio, de Minas para Minas, de São Paulo para São Paulo, vamos pegar de São Bernardo do Campo para Santo André, não está tudo dentro de São Paulo? Não precisa. E qual é a validade desse documento? 3 meses. 3 em 3 meses, a empresa de transporte de material biológico que vai fazer interestadual, numa pegada só, tem que estar renovando esta licença. Pessoal de gestão de qualidade, anota aí. Sua empresa faz transporte interestadual? Faz. Cadê a licença do IBAMA? Ih, não tenho. Anota no checklist. Tarefa de casa, tem que regulamentar, tem que ter a licença do IBAMA. Instrução normativa número 5. E, como no outro curso a gente falou, a estrela da noite. Mentira, a estrela da noite são vocês. Vocês que fazem a noite especial. Mais do anúncio da questão técnica, a estrela da noite, sim, é a ANAC. Por quê? Essa deu ruim, essa azedou. Essa daí complicou a nossa vida. Porque ela, quando foi anunciada essa alteração, que é da RBAC 175004, ela é antiga, tá? Ela vem lá de trás. Mas eis que avisaram o seguinte: vai dar ruim para vocês se embarcarem aqui no aeroporto com a antiga embalagem. Vai dar muito ruim. Primeiro, não vai embarcar. Segundo, vai tomar aí uma multa baseada em R$1.000 por embalagem. Terceiro, imagina a cara de nariz de palhaço que você vai ter que ter frente aos pacientes, que vai ter que fazer uma nova coleta, porque vai ficar prendida aquela amostra lá, porque ele não foi embarcado com embalagem. E a embalagem mudou? Não. A embalagem é a mesma, por incrível que pareça. Mas sabe o que mudou? É o seguinte, vamos trazer um contexto aqui rapidinho. Primeiro, ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. É a mesma coisa que IATA? É a mesma coisa. IATA é internacional, que é representada no Brasil pela ANAC. Beleza. Ela tem uma norma dizendo o seguinte, que... Lembra quando eu falei para vocês do teste de embalagem, Pack Instruction? Que se for categoria A é 620, se for categoria B é 650? Sim, lembro. Beleza. Evidencia. Eu quero ver o documento que está dizendo que o teste da embalagem aconteceu. Só que aí o buraco ficou mais embaixo ainda. Eles não amoleceram. Não é só teste de embalagem daquele papelão ou do isopor. Ele quer o teste de embalagem também da embalagem secundária e eles querem também o teste de embalagem da primária. Embalagem tripla. E olha, até eu, que estou dentro dessas normas todas, fiz um questionamento lá para a ANAC. Irmãos, tu tem certeza que você vai matar no peito dessa forma aí no país? Você vai parar o país, cara. Tenho. A norma é clara. Você vai comprar uma embalagem,
a empresa que vende para você a embalagem tem que conciliar o teste de embalagem num único documento de validação, citando embalagem primária, secundária e terciária. É isso aí. E aí é o seguinte, se fosse categoria B de beleza, categoria nossa de sangues para teste de material biológico para fazer espécimes para diagnósticos, a norma ela possibilita que seja a de fora, que é a embalagem terciária rígida, a de dentro é o nosso famoso saquinho, mas ele tem que ser testado, tem que ser aquele saquinho de boa rigidez, com as limites dele não sendo soldados, portanto, com uma resistência para não ter abertura da costura do lado, e tem que ter um mecanismo de lacre, que pode ser do tipo zip-log, ok? Outra coisa, a resistência do saquinho tem que ser também validado pela pressão, pela umidade, perfuração e temperatura. E a última embalagem seria o nosso tubo de ensaio, o nosso frasco de urina, de fezes, enfim. Então, as 3 embalagens sendo categoria B, ou a segunda embalagem pela categoria B, que também tem que ser rígida, que a gente fala que é o nosso canister, que é aquele tipo um potinho mais rígido, com tampa, os 3 têm que estar citado neste documento entregue junto com a embalagem, tá bom? E aí esse documento tem que ser rastreável, ou seja, documento que foi expedido para as embalagens fabricadas pela empresa XPTO, porém, do lote número 1 até o lote número 100, estão validados de acordo com o PEC Instruction 650. Ok. Cadê o número do lote por fora da caixa? Não tem. Deu ruim. Como é que você vai provar que aquele documento daquela caixa, gente? Tem que provar. De que jeito? Por fora. Tem que ter o número do lote, ou um código de barra com um número, qualquer coisa que sinalize a mesma nomenclatura, documento e caixa. Qual que é o número dessa norma? RBAC 175004, como eu falei, já sempre teve, desde da A, depois veio a B, agora a gente está na C, migrando para D, são as mudanças, tá bom? Tudo 175004. Não mudou nada, porém, a questão é que teve esta nova agora, 175012A, é a primeira, que fala das questões da embalagem que eu falei para vocês agora. Respira, gente, tá tudo certo. Vamos lá. A questão das embalagens, lembrando, quem determinou isso daí foi a Organização Mundial da Saúde, que fez a PEC Instruction, que a gente já falou. Lembrando que a gente comentou que a PEC Instruction para a categoria A é a 620, ou seja, rígida, rígida, rígida. R ao cubo. Categoria B, rígida, maleável, que é o tipo zip, e rígida, que é o tubo de sangue, tá? Estou falando a sequência aqui, externa, a de dentro e a de dentro da dentro. Igual a da categoria B. Em comum, o que tem que ter? Tem que ser tripla. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tem que ser sempre tripla, tá bom? Que todas, independente de ser A ou B, tem que ter um material absorvente. Óbvio. E aqui um dia eu morri de vergonha em nome de uma outra pessoa, porque ela foi dar uma palestra num evento extremamente reconhecido no nosso mundo, e ela passou um vídeo dela mesma dando instrução de como embalar uma amostra biológica. E foi triste, porque ela mostrou ela mesma embalando, e ela pegou aquela manta absorvente, e ela colocou a manta absorvente depois do papel do papelão, da caixa de papelão. E aí eu vou falar, cadê o tubo de sangue? Está lá dentro da embalagem secundária. Está escrito isso na norma. Material absorvente é dentro da embalagem secundária. Por que essa razão? Porque se caso houver extravasamento, ela tem que ter potência para absorver todo o material contido na embalagem secundária. Aí eu pergunto, o que adianta ter essa manta absorvente logo depois do isopor? Não vai absorver nada. Nada, tá certo? Então, entendam, esta manta absorvente tem que ser potencialmente eficaz para absorver todo o material biológico contido dentro da embalagem secundária, e ela fica dentro da embalagem secundária. Portanto, em comum, embalagem tripla. Tem que ser resistente à pressão, calor e frio, elas têm que ser passíveis de higienização, que se for o caso de embalagens retornáveis, aquelas tipo
frasqueiras térmicas, ou podem não ser higienizáveis, mas aí no caso são descartáveis, que é nosso papelão, isopor, usou uma vez, jogou fora, tá bom? Então essa é a grande diferença das embalagens. Pode usar isopor? Sim, tirando obviamente o não mais importante de tudo isso que a gente falou, mas o mundo da sustentabilidade, o isopor cada vez menos na nossa vida, né? Que não é um item reciclável. Então, mas pode usar? Pode. Dá para higienizar? Claro que não. Por isso que ele é descartável, tá bom? Simbologias adequadas e a rotulagem adequada conforme a embalagem, que está aqui no desenho de vocês. Aqui do lado esquerdo, o símbolo da categoria A, modelo, e aqui do lado direito, Ziploc, manta absorvente lá dentro da categoria B. Ainda pelas embalagens, a gente teve aí uma portaria da ANAC, falando sobre a questão da 175 que eu falei para vocês, só contextualizando, né? Dizendo que as embalagens devem ser certificadas pela Inmetro, pelo conjunto de embalagem, que eu deixei bem claro isso, e que este conjunto de embalagem, que está aqui embaixo escrito em amarelo, é obrigatório a apresentação desse certificado no ato do embarque. Aonde? Lá no aeroporto, no balcão. Então, o agente da TAM, da Gol Azul, vai cobrar este documento que já falamos bastante aqui. Está aqui o modelo, está aqui o exemplo que eu falei para vocês. Aqui na esquerda, nós temos aqui o modelo de embalagem, que é o canister, a tampinha dele aqui embaixo, dentro vai essa manta absorvente, aqui está o nosso material embolado em plástico bolha, que é o nosso tubo de sangue, que vai aqui dentro do canister, fechou, vai aqui dentro da caixa de papelão, que obviamente tem o isopor. Só que olha só, tem um código de barra, tem um numerinho, número 2971. Idem, eu não sei vocês, mas eu estou com a imagem aqui de nós três aqui, está bem no meio daqui da apresentação, não sei se dá para vocês verem, mas garanto para vocês que aqui está escrito 362971. É o mesmo número, 362971 que está aqui. Então, evidenciou. Então, esta empresa está extremamente excelente. E ainda dizendo, ó, este tem validade de 2 anos. Tá? Assinado pela empresa e pelo fabricante. Quem que emite esse certificado? O fabricante das embalagens, certificando as 3 embalagens, secundária, terciária e primária. Documentações que a gente deve transportar. Aqui cabe muito bem para vocês, proprietários de pequenos laboratórios. A maioria de vocês não terceirizam serviço, vocês têm carga própria. E o que é carga própria? O carro é teu, a moto é sua. Então, aqui você é considerado como carga própria, prestem atenção. Se você tem um carro pelas novas normas, que é a RDC, que a gente tem 504 da Anvisa, e antes era a nossa antiga 302, antiga que eu digo, ela existe, mas foi pensada para 504. Vocês tinham que citar o que é o elemento laboratório de vocês. É esse espaço físico? É. Quem é o responsável técnico? O Dr. Cris. Beleza. Quais são os equipamentos? Esses aqui. Qual que é o local de coleta? É aquele lá. Está tudo documentado e licenciado pela Anvisa. Ok. Opa! O carro está no nome do proprietário e é ele que transporta material biológico. Então, ele é parte integrante daquele edifício. E aí eles têm que também estar citados na licença sanitária. Então, quando o carro próprio, tem que estar citado na licença sanitária do seu estabelecimento. Terceirizou, aí o assunto é com a empresa terceirizada que tem que ter licença de transporte de material biológico e o veículo tem que estar citado no Diário Oficial da União, como eu falei para vocês. Tá bom? Então, é assim que funciona. Biossegurança. A gente tem que ter as documentações de biossegurança muito bem destacados e de posse dos colaboradores de transporte, para evidenciar que eles foram capacitados para a categoria A ou categoria B quanto à sua própria segurança. Estamos falando aqui de vacinações, EPIs, EPCs, ok? Categoria B não necessita de EPIs e EPCs. Que susto ouvir isso, né? Dá um frio na barriga. Como assim? É porque, lembra, categoria A é uma pegada, categoria B é outra. A gente usa EPIs somente em casos de, ou seja, contingência. Extravasou, eu vou ter que pegar aquele material extravasado, eu vou ter que ser treinado e capacitado e documentado, inclusive com este manual, com este POP, em como o transportador vai poder recolher aquele material
transbordado no porta-mala ou no baú da moto, colocar num local adequado para ser descartado no laboratório. Aí o EPI vai ser utilizado, beleza? Diferente de quando você carrega a categoria A, que quem é da minha época, lembra lá da época do Ebola, chegava no aeroporto, o pessoal estava parecendo aquele staff do Ghostbusters, né? Tudo branco, né? De carregar aquela caixa com Ebola lá transportando no aeroporto. A pegada é outra, tá bom? Rastreabilidade. Rastreabilidade é quando a gente fala que fez e prova onde e quando. Isso é rastreabilidade, traduzindo a palavra rastreabilidade. Você tem como ver aonde aconteceu, o que aconteceu e onde. Então, as documentações, sempre, por todo o processo de transporte, não é só no começo e no final. É durante todo o processo do transporte, tem que ser rastreados com registro das ações, registro das higienizações, registro dos cursos, tudo tem que estar num processo rastreável, sendo próprio o seu transporte ou terceirizado, ok? No caso da Anvisa, nós devemos arquivar por um mínimo de 5 anos toda esta documentação. Então, essa documentação de rastreabilidade, de elegibilidade de documentação durante todo o processo, e isso está escrito dessa forma na norma, é durante todo o processo, tá bom? Ele tem que estar durante 5 anos arquivados. Precisa ser papel? Não. Tem que estar salvo, tá bom? E de forma imexível. Eu sei que não existe, tá? É um neologismo, mas para vocês entenderem que não é editável, beleza? Não editável é chato, então eu falo imexível, eu prefiro, tá bom? Temperaturas também têm que estar registradas. De que jeito? Eletrônico, por papel, não importa. Tem que estar registrado. Aqui eu tenho um exemplo para vocês que é desses loggers, que é do LogTag, excelente marca por sinal. Aqui é o gráfico que ele é imexível, esse gráfico. Registrou, lascou. Se deu ruim, se não deu ruim, não deu ruim. Ele vai estar marcado aqui. Dá para exportar, inclusive, esse gráfico. Cris, eu não tenho isso, mas eu tenho numa planilha. Ok. Pistola laser, marca na saída e marca na chegada, e você tem que ter o certificado de calibração, porque estamos falando de equipamentos para a saúde, é uma outra RDC, e ela tem que ser obedecida, e você tem que evidenciar e mostrar o registro desse certificado, também aqui para você também, Elaine. Você tem que estar evidenciando esse certificado de calibração. Tem validade? Aí é com a certificadora que vai te dizer se é de 1 ano, de 2 anos, mas tem que estar certificado dentro do range de temperatura a qual ele está sendo utilizado. É de 2 a 8? Não adianta você ter um certificado de -20. Ah, eu tenho um logger que é de -20 até +15. Ok, beleza. Mas, no mínimo, 3 pontos devem ser evidenciáveis nesse certificado de calibração. Tem estado que a Cevisa não aceita certificado de calibração internacional. Tem estado que aceita. O fabricante, normalmente, ele tem o internacional, tá bom? Mas, na dúvida, você manda para uma empresa recertificar nacionalmente o seu aparelho. Na dúvida, tá bom? Mas não significa que seria errado. É que a gente não pode ficar dando murro em ponta de faca. Fala que não aceita, então não aceita. Ok. Queridos amigos da saúde, eis que surge agora aqui nossa segunda surpresinha. Foi muito falatório que eu duvido que vocês tenham absorvido sequer aqui 95% do que eu disse. O problema é que esses 5% faltantes são os cruciais. E, para isso ficar mais fácil na vida de vocês, nós criamos já há alguns anos o primeiro curso, um curso extremamente elogiado pelo mercado. Temos aqui empresas de transporte, empresas de laboratório, profissionais da saúde, reconhecendo isso como um curso que traz todas essas informações que eu disse aqui, de forma com exemplos, com modelos de documentos editáveis, que vocês podem só colocar a marca de vocês e sair usando. E aí, quando a Elaine chegar lá para fazer a certificação daquele laboratório, vai tirar nota 10, porque já está tudo prontinho para estar utilizando, é só preencher. E este curso, ele é
graças à nossa entidade mais querida, que são os biocondutores, são os nossos transportadores da área da saúde, que é a nova categoria da área da saúde, que são os transportadores. E graças a ele a gente criou um site. Então, eles mereceram um site e a gente criou um site para eles chamado Biocondutores. É um site biocondutor.com.br. E aí ficou mais sério ainda, porque aí a gente começou a liberar esse curso EAD para as pessoas poderem assistir dentro de casa, pelos seus celulares, seus tablets, na hora do trabalho, do descanso, a hora que quiser. Então, a boa notícia que a gente tem aqui, para vocês verem, esse é o site que eu estou passando para vocês, que é do Biocondutor, me perdi aqui, cadê o... Ah, espera aí, gente, que eu me perdi aqui, só um minutinho. Não, 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 não. Só um minutinho. Opa. Fecha este. Espera aí, tá, gente? Que eu me perdi um pouquinho aqui. Rodrigo, não consigo voltar ao slide, mas a gente já tinha terminado aqui, de qualquer forma. Estou clicando aqui. Cris, você pode descompartilhar e compartilhar novamente. Então, é que... Beleza. Muito obrigado pela ajuda. Voltando. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Você sempre salva. Sempre. Sempre. A gente tem aqui a questão do curso que eu falei para vocês, e esse acesso ao curso que vai ser com uma formação certificada. Ela tem 2 formatos para vocês. Por que 2 formatos? Vocês podem se interessar para os transportadores de vocês, que são os biocondutores. Esse QR Code vai levar vocês diretamente para vocês poderem ter o acesso ao curso para os transportadores. E a segunda opção é o avançado. É esse que vai trazer o modelo de documentação, os POPs, os manuais, tudo prontinho para vocês estarem utilizando, que é mais para a equipe gestora. E é esse que vocês vão poder estar utilizando. E a surpresa é que o valor que está lá é graças a BiExpert, Laboratório 360, um pedido pessoal do Dr. Rodrigo e da Dra. Elaine para vocês que estão aqui presentes conosco. É um momento de oportunidade, porque está com valor de oportunidade, vocês vão poder parcelar e tudo mais, mas o que é principal é a tamanha quantidade de documentação que tem lá, pronta para uso e as informações extremamente atualizadas. Lá vocês vão ter cada norma disposta para vocês, somente imprimirem, vocês vão ter cada citação com exemplos, incluindo indicação de fornecedores das embalagens. Portanto, aproveitem essa oportunidade para vocês irem fazer a sua inscrição. Se inscreveu, o curso é liberado. E a última informação é, você se inscrevendo nesse curso, ou básico ou avançado, vocês vão fazer parte de um grupo seletivo e eletivo do Telegram, com a minha presença em ambos os cursos, para tirar todas as suas dúvidas eternamente. Desde que quando o Papai do Céu me der saúde, eu vou estar interagindo com vocês pelo Telegram, interagindo experiências e tirando mais dúvidas com vocês quando sempre vocês quiserem. Tá bom? Então, essa é uma informação muito boa, bacana para vocês quererem cada vez mais terem essa informação do transporte material biológico. E agora eu agradeço. Agradeço por aquela oportunidade que vocês deram de a gente trocar um papo sobre vida no começo. Agradeço pela oportunidade de a gente passar por essa 1 hora e pouquinho, que eu sei que eu não consegui chegar a 1 hora, mas foi importante para mim, principalmente, impactar na vida de vocês. E agradeço, com certeza, de vocês conhecerem um pouco mais desse serviço, esse trabalho meu de estudo extremamente aprofundado, de mais de 8 anos, em relação à formação de biocondutores. Gratidão pela oportunidade que a gente teve mais uma vez hoje. Obrigada, Cris. E agora as perguntas, né? Mais uma vez foi incrível, e assim, as perguntas, eu fico olhando aqui, as perguntas são as perguntas que eu gostaria de fazer. Eu acho que vou selecionar aqui, sintetizar algumas perguntas, eu selecionei aqui
por categoria. Então, mais uma vez, muito obrigada por trazer isso de forma tão fácil, assim, um assunto tão denso, mas que a gente consegue direcionar, ter um norte para onde a gente tem que procurar. Muito obrigada por esse conteúdo riquíssimo. Gratidão minha. Cris, que bom ter você aqui com a gente. O primeiro ponto que é importante, que nós não abordamos no nosso último treinamento, no nosso último encontro, é relacionado à coleta domiciliar, que é um ponto bem crítico. Então, eu vou sintetizar 3 perguntas aqui. Primeira pergunta sobre o uso de carro de passeio, carro pessoal, para coleta domiciliar. E o segundo ponto é o treinamento para a equipe, né, que faz a coleta, que executa a coleta. Na maioria das vezes, tem a mesma pessoa que dirige o carro, que é o coletador, e até quanto, para quem que a gente, até quanto que é aplicável, ou se é aplicável, se é desejável que esse coletador tenha um curso. Esse coletador que faz a coleta domiciliar. Flebotomista. O flebotomista, que cada lugar chama de um jeito, né? Exato. E aí a gente tem que pensar aquele colaborador que vai para as empresas também, que ele não está carregando 3, 4 amostras, ele está carregando 50, 60, muitas das vezes num carro pessoal. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse processo e toda a documentação que regula, que não deixa de ser um transporte de amostras e que precisa de todos os cuidados, né? Muito bom. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer todos os comentários aqui. Obrigado, Jussara. Obrigado, Genessa. Muito obrigado, Kathleen. Enfim, vou pegar e vou responder todas essas perguntas numa única resposta. Eu vou assomar aqui uma pergunta também que acho interessante, feita aqui pela Marisa, sobre a questão da recomendação sobre... Não, sobre o tipo de temperatura, se pode ser termômetro acoplado, feito pela Daniele. Isso. Muito bem. É o seguinte, a explicação é muito simples. Eu vou transportar, não vou? Se eu vou transportar, não vou usar um veículo. Agora vocês já têm condições de vocês mesmos responderem. O veículo tem que estar dentro da regulamentação do Código Transbrasileiro 96, a NTT, conforme a gente já falou. Cris, mas esse carro ele tem que estar preparado? Sim, ele tem que estar preparado. Pode ser um carro de passeio? Não, não pode. Ele tem que ser um carro preparado. Vou pegar um exemplo, a minha empresa, que já vou linkar aqui. Ó, gente, é complicado conversar com TDAH, viu? Não sei se tem mais alguém aqui com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade como eu, graças a Deus, mas assim, são várias ideias, mas sempre ela se costura no final. Então, aquele carro, para aquele laboratório, para coleta domiciliar, que vai precisar de uma mensuração de temperatura. Agora me superei, falei tudo de uma vez só aqui. Como é que tem que fazer? Bom, primeiro, o carro tem que estar adaptado. Segundo, tem que estar vistoriado pela Anvisa. Terceiro, aquele motorista, se for o flebotomista coletor, se ele está transportando, além dele ser da área da saúde por ser coletor, ele tem que ser da área da saúde por ser um biocondutor, porque a norma da Anvisa obriga um certificado de curso, de capacitação específica para transporte de material biológico. Quer saber por quê? Você saiu da faculdade saindo sobre transporte de material biológico, sabendo sobre isso? Você respondeu alguma prova na sua vida, nos seus 8 anos de estudo sobre transporte? Então, você tem que ser capacitado. Então, não basta ser enfermeiro, biomédico, farmacêutico, não pode. Você tem que ser transportador certificado, sabendo como que é a garantia da estabilidade e da integridade das amostras. Beleza? E sim, pode ser um termômetro acoplado nas caixas que estão lá no seu carro. Porque o que importa é que aquele, por exemplo, as caixas térmicas aqui da Darve, eu falo marca porque não é vergonha, é uma excelente marca, uma puta marca, marca boa. Essa caixa da Darve, ela tem lá os termômetros. Summer também tem, mas tem lá o termômetrinho fora. Esse termômetrinho você vai ter que tirar, que dá para sair, e vai ter que mandar para ser certificado de calibração. Não importa se está na caixa ou não está na caixa, você tem que mostrar a calibração dele. Não está na caixa, você não está usando, não é um termigrômetro, então você tem que provar que ele está calibrado. E qual a temperatura? Ou de 2 a 8, ou de 15 a 30, ou menos 20 a menos 40. Beleza? Então,
A questão de você fazer uma coleta domiciliar ou empresarial ou transporte de material biológico estando num carro, tem que ter capacitação do condutor, tem que ter a certificação da embalagem, do atestado de certificação de range de temperatura do termômetro, e você tem que ter também a questão do veículo, que tem que estar licenciado. E aí vale lembrar que, dependendo do estado, ele vai te cobrar aquele LSV, que é a licença sanitária veicular, ou não. Ok? Então, acho que eu respondi geral aí. Excelente, Cris, excelente, muito bom. Essa é uma dúvida comum e você sintetizou várias perguntas numa só. Tá. Cris, agora em relação às embalagens ainda, né? Tem muita gente aqui, como você está vendo, o pessoal aqui falando sobre as embalagens, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, pensando nos pequenininhos, dessa embalagem tripla, o que que cabe aqui para a gente? Como é que a gente vai resolver isso? Gente, sempre menos é mais. Deu confusão, pensa no menos. O menos é o simplificado. Então, você está lá, você está com uma caixa térmica na mão. Você não vai se deslocar? Você não vai sair de um ponto A para um ponto B? Seja você a pé, de bicicleta, de carro, você não vai se deslocar? 300 mil coisas não podem acontecer durante o caminho? Então, tudo isso você tem que entender como um transporte de material biológico. Óbvio que se você está indo a pé, com uma caixa térmica na mão, você não vai ter licença de veículo necessária. Você não vai precisar de um documento de declaração de carga, por isso que é a NTT que te cobra. Você não vai ter um cara de cap no meio da calçada, lembrando aqui do Tremembão, né? Pare! E falando assim, cadê a documentação, né? Gente, eu sou velho, né? Eu fico lembrando coisas aqui. Preciso começar a lembrar coisas da idade da minha filha aqui, de quase 18, ela fala. Então, você tem que estar documentado mesmo assim. Por quê? Se você vai entrar num hospital, se você vai entrar num outro laboratório, parceiro seu, você tem que estar documentando o que você está transportando naquela caixa biológica. E aquela documentação só serve para uma coisa. Você está ciente do que deveria ser feito com aquela caixa, dentro da caixa, de que forma que você tem que estar seguindo a regulamentação da Anvisa. Então, estamos falando aqui literalmente do laboratório pequenininho, que está transportando na mão, e que sim tem que estar documentado, não com uma declaração de carga, mas com uma documentação que evidencia que é categoria B, que é de 2 a 8 graus, que a embalagem é tripla, dentro da API 650, quem está transportando sou eu, o meu laboratório é tal, qualquer coisa que acontecer, deu um infarte, caí duro aqui no chão, ligo para onde? Cadê a informação? Você está lá no meio da calçada, caiu, está lá, e aí, ligo para quem? Está lá, tem que estar remetente e destinatário na embalagem. Na documentação, remetente e destinatário, ligue para, é isso. Então, menos é mais. Simplifica a visão para entender que nunca foge daquilo. É sempre transporte de material biológico, as normas sempre são as mesmas. Obrigada, Cris. Ótima. E assim, acho que eu quero encerrar, são muitas dúvidas, mas a gente pode fazer aquele esquema de responder o que ficou, né, Cris? Mas eu queria reforçar aqui da importância da qualificação desse tipo de fornecedor, como você bem colocou. As licenças que são obrigatórias e os cuidados nos critérios para seleção, contratação e qualificação para esse tipo de fornecedor. Aquele seu slide anterior que falou sobre a vida, né? Que a gente está transportando a vida. Então, dessa importância, e às vezes a gente enxerga nos laboratórios simplesmente o custo, e esse custo ele é muito caro, e você deixou isso muito bem claro, que depende do tipo que não depende só do tipo de amostra que está ali, depende do contexto como um todo. Então, eu quero agradecer primeiro você por essa brilhante apresentação. Eu ficaria aqui mais 1 hora, no mínimo, e eu queria que o Rodrigo aí fizesse encerramento e como os combinados em relação às respostas. Como é que a gente pode fazer? Porque tem muita gente querendo todas as respostas. Acho que a gente respondeu a grande maioria, né, Cris? Sim, sim. Todas as maiorias estão batendo aqui exatamente nessa, uma ou outra que foge, mas assim,
As perguntas podem ser encaminhadas, que forem mais específicas para o pessoal, eles me compartilham. A partir de hoje, um comprometimento meu com vocês. Eu vou estar sempre junto de vocês, ou pela minha rede social, ou pela a questão do Rodrigo e da Elaine, que me compartilhem as perguntas, mas garanto para vocês uma coisa, sem resposta vocês não vão ficar. Obrigada, Cris. Rodrigo, como é que a gente resolve aí as respostas? A gente sinaliza nas nossas redes sociais, né? Isso. Vou copiar todas as perguntas que foram feitas ali no chat. A gente monta um arquivo depois com o Cris. E assim que ele retornar as respostas para a gente disponibiliza no material para vocês no nosso site. Compromisso nosso da Bi para poder fazer isso com vocês agora. E do Cris, que ele já assumiu. Assumiu, a gente pegou já, que você está gravando aqui, ó. Cris, e assim, esse curso avançado eu achei maravilhoso, que perfeição, é tudo que os laboratórios precisam, é de mão na massa, né? Aprender, receber o conteúdo e um modelo inicial para falar, é assim que se faz, vem junto, né? Avalia desse jeito. Parabéns aí por esse produto maravilhoso. Muito Parabéns. obrigado, muito obrigado. Olha, se vocês puderem, acessem a página do Cris Royce, porque lá na página do Cris Royce vocês vão ter aí um presentinho em relação a um documento que eu fiz para vocês, que ele resume muito a questão das normas que eu passei, bem resumido, mas dá uma síntese do documento aqui, em documento do que eu apresentei hoje aqui para vocês, é o chrisroyce.com.br, e aí vocês podem pegar um e-book, eu estava enrolando vocês, não estava lembrando a palavra, lembrei agora. Vocês vão ter um e-book que ficou extremamente maravilhoso. Ele tem várias citações lá, e é só preencher lá um breve cadastro, só para vocês poderem ter acesso para baixar esse documento, download aí, e bora lá, acessa lá o biocondutor.com.br para terem acesso aí sim, para o completão aí, que tem todas as questões de disponibilização de documentos prontos para uso, conforme a Laine falou aí para a gente. É uma honra, vou estar respondendo sim, pode deixar, e só compartilhar comigo. Lembrando que quem fizer o curso, obviamente, já vai poder fazer as perguntas diretamente lá pelo Telegram, que é a nossa sala de experiências, que eu sempre estou lá, sou sempre eu que respondo pessoalmente todas as perguntas. Obrigado, Cris. A gente vai publicar depois, posteriormente, o vídeo de hoje, aqui mesmo no YouTube, e aí a gente vai colocar o link para acessar tanto os dois cursos aqui, quanto ao material também. A gente vai colocar o link aqui na descrição do vídeo no YouTube, tá? Muito, muito bom. Muito então bom. Já vai ficar mais fácil para todo mundo. Na hora que vocês acessarem esse vídeo aqui novamente, o material já estará aqui disponível. Vou muito aproveitar que vocês estão aí agora. Quem já respondeu a pesquisa de satisfação, muito obrigado. A gente agradece por demais. Isso ajuda e muito a gente a criar mais conteúdos para vocês. Para quem ainda não curtiu a nossa página, curte aí, gente, nosso perfil aqui no YouTube, que isso também vai ajudar vocês na hora que a gente publicar novos materiais ou abrir novos webinars, vocês já vão ser notificados a respeito desse novo evento, tá bom? Cris, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, por estar com a gente sempre nesses eventos que a gente vai criando. Para o ano que vem teremos novidades, né? Mais coisas para o pessoal aqui a respeito de transporte, pode ter certeza. E a missão, tanto do Cris quanto a nossa, é essa: levar conteúdo de qualidade para vocês que não saiam com dúvida das nossas palestras, né? Essa é a ideia que a gente tem em mente quando a gente vem falar aqui com vocês. Muito obrigado, gente. Então aproveitem agora, descansem, porque amanhã vocês vão ter bastante trabalho no laboratório para verificar a parte de transporte, né? Obrigada, gente. Obrigada, Cris. Coisa boa. Saio daqui agradecida e com uma tranquilidade que a gente conseguiu transmitir um conteúdo primoroso, né? Pensando nas vidas que são transportadas diariamente. Obrigada. Muito bom. Eu que agradeço a oportunidade. Bom descanso para vocês. E que amanhã vocês tendo qualquer tipo de situação necessária de dúvida, compartilhem conosco, vai ser um prazer responder. Obrigada. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.